Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em Salmos, no capítulo 94. E versículo 16, que diz assim: quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam o mal? Esse versículo aqui é uma pergunta, tá? E esse versículo quer dizer o quê? Aqui tá fazendo uma pergunta, e todos nós sabemos, né, que quem nos protege dos perversos é o Senhor. E é claro, para que o Senhor ele venha nos proteger, nos livrar de todo o mal, e toda a maldade humana, e também da maldade espiritual, que é o inimigo, nós temos que buscar Ele, nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus, nós temos que ter uma vida de santidade, uma vida de leitura bíblica, para que a gente venha se proteger contra esse tipo de maldade, contra esse tipo de pessoas, e também os ataques espirituais que o inimigo ele vai nos atacar todos os dias, tá? Então, o que eu digo pra vocês é o quê? Tenha uma vida de comunhão com o Senhor. Você que não é cristão, mas quer ser protegido por Deus, comece a ler a Bíblia. Vai que você se converte. Mas o ensino da palavra do Senhor, ela nos traz a verdadeira verdade do mundo, das coisas que aconteceu, das coisas que vai acontecer. E quem é Deus e quem é Jesus Cristo? Você que está fora do caminho do Senhor e não sabe quem é Deus, quem é Jesus Cristo, a palavra já nos ensina sobre isso. E aqui fala, se você quer andar protegido, busque a Deus. Se você quer andar sendo protegido pelo poder de Deus contra o inimigo, busque a Deus, gente. Porque se vocês não buscam a Deus, vão sim ter inveja de você. E a inveja vai pegar. Coisas erradas vão acontecer, porque o inimigo ele vai colocar caminhos errados para você escolher, e você vai escolher achando que é o caminho fácil, é o caminho bom, mas na verdade não é. Então, para isso, para que o inimigo ele não venha ter autoridade na nossa vida, nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade, uma vida de leitura bíblica, uma vida de oração, uma vida de adoração, tá? E de renúncia de pecado. Se a gente não renuncia ao nosso pecado, não estamos fazendo nada, nós estamos deixando o inimigo lá. Então, assim, o pecado, ele nos afasta do Senhor e nos aproxima do inimigo. Então, o que a gente deve fazer primeiramente? Parar de pecar aquilo que Deus condena. O que Deus condena, nós temos que parar de pecar. Se você pratica essas coisas que Deus está condenando na palavra dele, então nós temos que parar de pecar. Porque não adianta estar lendo a palavra do Senhor e estar pecando. Não está adiantando. Então, para que o Senhor ele venha nos proteger, nos livrar de todo mal, nós temos que ser a ovelha fiel ao Deus, né? Temos que ser fiel a Deus. Temos que andar em santidade, porque dias difíceis vão chegar. E será que a gente vai guardar a palavra do Senhor? Será que a gente vai renunciar a Jesus Cristo? Será que a gente vai negar Jesus Cristo por causa do medo? Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, porque esse momento vai chegar. E eu espero que vocês estejam buscando a Deus com o tempo, porque as coisas estão se apertando, as coisas estão sendo reveladas, estão saindo do oculto, né? Nós temos que se preparar espiritualmente e fisicamente também. Comece fazendo seu exercício físico, comece se alimentando bem, e entre outras coisas. O assunto aqui é sobre como Deus vai nos proteger. E aqui está falando: quem vai me proteger? Quem que vai me livrar dos perversos? E a Bíblia ela é clara. Deus estará conosco todos os dias. Assim que a gente busca Ele, Deus estará conosco. Então assim, Deus só está conosco, nos protegendo se a gente buscar Ele. Por quê? Porque se a gente deixa de buscar, a gente já está em pecado. Então, nós se afastamos de Deus. Então, para Deus nos proteger, nos livrar das maldades, nós temos que buscar a Deus. Temos que dedicar nossa vida a Deus. Então, vocês aí que querem proteção, que querem livramento, a sua vida tá totalmente negativada, tipo assim, cheio de negativo, cheia de problemas, cheia de dificuldade, se apegue a Deus, meu querido, para que Deus ele venha quebrar essas barreiras malignas, que eu tenho certeza que o inimigo tem a ver com isso, porque a maldade vem dele. Nós temos que nos preparar espiritualmente, porque o inimigo ele está todos os dias trabalhando para levar muita gente para o inferno. Então, faça só a parte de buscar o Senhor, que Deus ele vai fazer a parte que é te proteger, te livrar, te fortalecer para não desistir do caminho dele, te encher de amor, de paz, alegria e muita saúde. Nós temos que nos preparar, porque o tempo está passando, a hora de a gente ser perseguido está chegando, e nós temos que nos preparar espiritualmente, tá? E a palavra de Deus fala que nós somos fortes e corajosos. A gente só é forte e corajoso quando a gente tem Deus. Porque quando a gente não tem Deus, a gente não é forte e corajoso, não. Então temos que nos apegar ao Senhor, né? E quem me defenderá de quem pratica o mal? E quem me defenderá? A Bíblia, ela é repleta de quê? De
palavras, de versículos que nos ajudam, nos fortalecendo, sabe? Porque ela deixa claro que Deus é que nos defende. Ele que está por nós. Vamos dar um exemplo do povo de Israel. Quando o povo de Israel ele foi atacado. E Deus os protegeu. E mais, tem um momento que Israel ele é atacado. Mas infelizmente Deus não ajudou. Por quê? Porque Israel escolheu outro Deus. Bem assim é nós. Escolhemos outros deuses. Escolhemos o dinheiro. Escolhemos nosso telefone. Escolhemos o inimigo. Porque a primeira que a gente está pecando, nós estamos escolhendo o inimigo. Então, tem batalhas que Deus não vai ajudar você, porque você decidiu não querer a ajuda dele. Então, quem te defenderá? Deus só te defende se você buscar ele. Ele apenas respeita a sua vontade. Porque a sua vontade é o quê? Viver longe de Deus, né? Porque quando você pega, você está querendo viver longe de Deus. Então, Deus respeita a nossa vontade e a nossa escolha, mas as consequências sempre vão, né? Sempre vão vir para nós. Por quê? Porque toda plantação que a gente planta aqui nessa terra vai ter a colheita, seja ela boa ou não. Então temos que nos preparar e se apegar ao Senhor, porque os tempos estão passando, as coisas vão acontecer, e se a gente não estiver preparado espiritualmente, a gente vai ter medo e vai querer, infelizmente, negar Jesus Cristo, e infelizmente Deus não vai poder fazer mais nada. Mas nesse tempo de hoje, nós temos que apegar ao Senhor, para que o Senhor venha nos defender e nos proteger contra o inimigo, porque o inimigo vai batalhar, vai trabalhar muito para nos levar do caminho errado. Por quê? Porque ele vai fazer com que a gente peque. E a estratégia do inimigo é isso, fazer com que a gente peque. Porque é o pecado que vai nos tirar da salvação. Então temos que nos atentar a isso. Agora vamos para mais uma oração da noite. Oremos. Querido Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela proteção, pelo livramento. Que o Senhor venha nos tirar da tua presença, que a gente venha te buscar, te adorar do seu nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela proteção, pelo livramento. Que o Senhor venha nos tirar da tua presença, que a gente venha te buscar, te adorar do seu nome. Perdoa nossos pecados, nos conduz para a vida eterna, nos ajuda a ser fiel a ti. Nos ajuda a te buscar, te adorar a tua face. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse momento.